Estenda-lhes as mãos, meu Deus. Estenda sobre eles as mãos, para levantá-los, ajudá-los, para conceder-lhes a fé que remove montanhas, a fim de que pela fé eles possam vencer as impossibilidades de suas vidas. Dirija esta reunião, abençoe, conduza, orienta, e que possamos ouvir a tua voz e caminharmos segundo a tua direção. Faça resplandecer a luz do teu rosto sobre todos, e que as trevas sejam dissipadas do coração, da mente, e que este lugar, todo o ambiente aqui esteja controlado pela tua presença, e o Senhor seja glorificado. Nós te pedimos e agradecemos com toda a convicção de que o Senhor se faz presente em nosso meio, não porque merecemos, mas porque o Senhor prometeu. Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos por este privilégio de estarmos aqui para te buscar, sabendo que o Senhor é Deus. Pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, a nossa mente, conceda-nos a capacidade de buscá-lo de todo o coração, para que possamos encontrá-lo, possamos ouvir a tua voz, expressar um louvor agradável a ti, sermos abençoados, te glorificarmos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero dar uma orientação hoje muito importante, para que você tenha um equilíbrio e uma orientação a respeito da vida material, da vida financeira, da vida profissional. É muito importante que o cristão cresça espiritualmente, verifique o que diz a Bíblia, e ele não viva como o apóstolo Paulo disse, como um menino, como uma criança que é levado por uma coisa, levada por outra. Não, nós temos que crescer espiritualmente, verificar a palavra de Deus e ter bom senso e discernimento espiritual correto para vivermos a fé. Existem cristãos que, depois eu vou ler alguns versículos, você vai entender. Existem cristãos que, de uma maneira desequilibrada, eles estão sendo ensinados, e outros, por eles próprios, eles seguem um caminho de priorizar a vida financeira, de priorizar a vida material. Quer dizer, tem cristãos, eles estão participando de reuniões, indo aos cultos, indo à igreja, mas erradamente eles colocaram a vida financeira em primeiro lugar, a vida profissional em primeiro lugar. Existem os falsos mestres, os mercenários, que conduzem igrejas que na realidade são empresas. As pessoas não são tratadas como almas, nem vistas como almas, nem vistas como ovelhas. Elas são vistas como clientes. O objetivo daquelas igrejas, daqueles líderes, é arrancar o que as pessoas têm financeiramente, para que eles venham enriquecer. Então eles pregam a teologia da prosperidade, que se baseia, para você entender de uma maneira mais fácil, que o cristão, ele precisa enriquecer
ele precisa ter muito dinheiro, ele precisa ter muitos bens materiais, porque essa é uma maneira dele provar que Deus está com ele. E isso nada tem a ver com a Bíblia. Tem gente nesse mundo que tem muito dinheiro, que são ricos, bilionários, e eles não têm nada com Deus, e Deus não tem nada com eles. O que eles têm é dinheiro, nada mais do que isso. Então o cristão não pode, em hipótese alguma, priorizar sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida material. Assim como ele não pode priorizar sua vida sentimental, sua vida conjugal, sua vida familiar. Qual é a prioridade que ele tem que ter? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando se prioriza alguma coisa, algum aspecto da vida, e não a busca do reino de Deus e a sua justiça, esse cristão já está indo na direção errada. Então a Bíblia condena, a Bíblia diz que nós não devemos priorizar nada na nossa vida, senão a busca do reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a vida espiritual tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia também é contrária ao fato do cristão viver preocupado excessivamente com a sua vida financeira, com a sua vida material. Jesus exortou, dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Então, se por um lado priorizar a vida financeira, a vida material está errado, por outro lado, viver escravizado por uma preocupação excessiva em relação à vida financeira, às necessidades materiais, Jesus também disse que não se deve fazer isso. E uma outra coisa importante, que muitas das vezes se prega, e que muitas das vezes as pessoas, pelo coração delas, elas se enchem desse objetivo, que é de querer ficar rico. Eu quero ficar rico, eu quero ser rico, eu quero enriquecer. Então, três coisas importantes que você, como cristão, se tratando de vida financeira, vida material, você tem que aprender. Uma é que você não deve, não pode priorizar sua vida financeira, sua vida material, sua vida profissional, como não deve priorizar outras coisas. A prioridade tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. A busca do reino de Deus e a sua justiça. Outra coisa que você deve lutar para que não aconteça com você é permitir que uma ansiedade, uma preocupação excessiva pela vida financeira, pela vida material, pelas necessidades materiais, domine o seu coração. E a terceira coisa importante é que você, como cristão, não tem que ter no coração a intenção de enriquecer, de ficar rico. Então, vamos ler aqui 3 versículos para você se conscientizar dessas situações, e depois a gente vai orientar o caminho. Mateus 6, versículo 25. Eu não vou ler tudo, eu quero ler alguns versículos para depois orientar o outro lado. Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não? Olhe para mim, por favor. Então, para você ter bastante equilíbrio
A reunião hoje, a mensagem hoje, está direcionada para isso. O equilíbrio do cristão no que se diz respeito à sua vida material, financeira, profissional. Não estamos falando de vida espiritual. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? O que Deus quer que eu faça, o que Deus diz que eu não devo fazer, se tratando de vida financeira, de vida material, de vida profissional, de necessidades materiais. Uma é não permitir que a ansiedade lhe escravize, uma preocupação excessiva. O que vai ser da minha vida, meu emprego, minha empresa, meus compromissos, minha vida, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como é que vai ser? Essa ansiedade, essa preocupação excessiva, você tem que rejeitá-la no coração. Jesus falou, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, uma coisa que o cristão precisa entender: eu não posso priorizar qualquer aspecto da minha vida, nem sentimental, nem familiar, nem conjugal, nem profissional, nem material. O que eu tenho que priorizar? A prioridade dentro de mim como cristão deve ser buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Minha vida espiritual tem que estar em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça tem que ser o objetivo principal dentro de mim. Então, nem ansiedade, nem priorizar a vida material. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 1 Timóteo. Capítulo 6, versículo 9. Esse é um terceiro ponto, aspecto, que o cristão não deve aceitar na sua vida. Eu não sei se eu estou sendo claro. 3 coisas importantes eu estou enfatizando aqui. Não posso carregar uma ansiedade, uma preocupação excessiva pela vida, pelas coisas materiais. Eu tenho que priorizar o reino de Deus. E a terceira coisa importante que você não deve ter dentro de você como cristão, se referindo à vida material financeira, que é querer ficar rico. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Está certo? Olha um pouquinho para mim. Nasce o filho de alguém muito rico. Nasceu o filho do príncipe lá do Reino Unido. Beleza. É filho de alguém rico, mas ele trouxe alguma coisa? Alguém traz alguma coisa? Quando você nasce, você traz alguma coisa materialmente? Hein? Você nasce com a conta bancária, você nasce trazendo dinheiro no bolso em algum lugar? O apóstolo Paulo disse, nós não temos trazido nada. E depois ele diz, e nem coisa alguma podemos levar. Nem quando nasce o filho de um rico, ele consegue trazer alguma coisa. E quando morre o rico, ele também não consegue levar nada. Ninguém leva nada. Ninguém leva nada. Então não adianta se agarrar, como muitos fazem, põe o coração no dinheiro, isso aqui é meu, eu consegui, eu conquistei, isso aqui é meu. Isso é besteira, porque ninguém traz nada e ninguém leva nada. Depois ele disse, tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Tendo sustento, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos
cai em tentações e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais os homens afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Então, como cristão, todos nós temos que amadurecer. Não podemos ficar nos deixando levar por qualquer coisinha que surge por aí, porque surge muita coisa. Então, você tem que ter uma direção. Eu não vivo, alguém fala alguma coisa, eu corro para lá, alguém fala outra coisa, eu corro para lá. Eu não vivo assim. O cristão não pode viver assim. Você tem que ver o que está na Bíblia e com discernimento espiritual e bom senso. Você deve compreender a palavra de Deus, discernimento espiritual. Então, por um lado, a Bíblia mostra que o cristão não pode pôr a sua vida financeira, material em primeiro lugar. Ele vai ficar amarrado na sua vida. Por outro lado, a Bíblia diz que o cristão não pode viver escravizado por uma preocupação. Meu Deus, o que eu vou comer? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar? O que vai ser? E o meu emprego, o meu negócio? Ele não pode viver escravizado por uma preocupação excessiva. E ele também não pode carregar dentro dele a intenção de ficar rico. Pô, eu quero ficar rico. Pô, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Não. Existem cristãos ricos. No mundo existem cristãos ricos. Deus os abençoou e os colocou naquela condição. Lá se eu não me engano, Nigéria, por exemplo, na Nigéria, acho que é um dos homens mais ricos da Nigéria. Ele é cristão. E ele vai para a rua pregar o evangelho. Tem dia que ele vai lá pregar o evangelho e fica todo mundo espantado com ele, porque ele vai para a rua evangelizar. Ele é um dos mais ricos da Nigéria. A empresa dele é uma das mais poderosas que tem no país. Ele é cristão. E uma vez ou outra ele vai lá na semana evangelizar as pessoas, falar de Jesus. Ele é rico. Deus tem condições, poder, se quiser, para tornar um cristão rico. Claro, ele pode, tem cristãos ricos. O que não pode é o cristão carregar dentro de si a intenção de enriquecer. Pô, eu quero ficar rico, porque todas as pessoas que querem ficar ricas, que têm essa intenção de enriquecer, elas caem em tentações e ciladas. E aí? Eu não posso carregar uma ansiedade, não posso colocar a vida financeira como prioridade, não posso ter no coração a intenção de ficar rico. E aí? Eu não posso orar pela minha vida financeira, eu não posso orar pelo meu trabalho, eu não posso orar para que Deus supra as minhas necessidades. Quem disse que não pode? Claro que pode. E esse é o ponto, esse é o problema. Enquanto tem alguns desesperados e preocupados com a vida financeira, que não conseguem nem crescer espiritualmente, porque a ansiedade, a preocupação excessiva pela vida financeira está dentro deles. Enquanto existem outros que erradamente estão querendo ficar ricos, e outros priorizando a vida financeira e material, existem outros que acham que não deve orar, que acham que não deve pedir, porque tem uns pastores desequilibrados, que eles dizem, não, o cristão não tem que pedir nada pela vida financeira. Jesus morreu, acima de tudo, para nos salvar, não há dúvida sobre isso. Jesus sacrificou-se na cruz para quê? Salvar, nos conceder vida eterna. Mas Jesus condenou, a Bíblia condena que o cristão ore e peça para Deus abençoá-lo, venha suprir suas necessidades? Não. Todos nós, estamos aqui, nesse mundo de passagem. Aqui somos peregrinos aqui. O nosso objetivo principal, reino dos céus.
Mas você tem suas necessidades, ou não tem? Você tem. Você precisa cumprir suas obrigações, não precisa? Sim ou não? Você precisa se alimentar, não precisa? Você precisa vestir, não precisa? Você precisa pagar imposto, não precisa? E Deus não sabe disso? Sabe disso. Então, vamos aos pouquinhos aqui para você entender, ter equilíbrio e viver a fé. Mateus, capítulo 22. O que nós queremos é dar o equilíbrio e que você cresça com equilíbrio e nem corra como criança para um lado, para o outro, porque vem alguém, fala uma coisa, vem outra, e fica igual criancinha correndo para lá e para cá. Mateus 22, 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam, em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie, e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de quem? De Deus. Então, olhe para mim, por favor. Aquelas pessoas queriam experimentar Jesus, testar Jesus, ver se ele caía em alguma coisa errada. E perguntaram para ele: é lícito a gente pagar tributo, imposto? E Jesus pediu para mostrar para ele a esfinge lá. O que tem aí? A esfinge de César, que era o imperador. O que Jesus disse? Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem falou isso? Jesus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso quer dizer que nós, inclusive ele, seus discípulos e todos, nós temos obrigações diante dos homens, diante de Deus. Diante de Deus e dos homens. Então você precisa pagar seus compromissos, ou não precisa? Sim ou não? Você precisa cumprir os seus compromissos. Você precisa ter suas necessidades supridas. Você precisa ter um lugar para morar. Você precisa ter comida. Ou alguém aqui não come. Tem alguém aqui que fala: eu não como. Eu tenho uma coisa especial em mim, eu não como. Não, você come. Você se veste. Você tem suas necessidades. Então, o fato do cristão não ter que priorizar a sua vida financeira, o fato do cristão não ter que carregar dentro de si uma ansiedade por causa da vida financeira, e o fato dele não ter que ter no coração a intenção de ficar rico, isso não significa que você não possa falar com Deus e dizer: Deus, abençoa a minha vida, supra minhas necessidades, me abençoe no meu trabalho, me abençoe aqui. Então o apóstolo Paulo, Filipenses 4, 17, o apóstolo Paulo orientou os cristãos dizendo assim, 4 versículo 6: não andeis
ansiosos de coisa alguma. Ou seja, não vivam escravizados por uma preocupação, por coisa alguma. Você não pode viver como um cristão escravizado por uma preocupação excessiva por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições, os seus pedidos. O que você precisa? O que você necessita? O que você está precisando na sua vida? Então ele orienta dizendo: não vivam carregando dentro de vocês uma preocupação excessiva por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E depois ele disse: pela oração, súplica e com ações de graça. Então tem uns pastores desequilibrados. Por um lado, eles querem levar alguns cristãos a se arrebentar por causa de preocupação, interesse de ficar rico e essa coisa toda por aí. Por outro lado, tem uns pastores desequilibrados, que eles dizem assim: não, mas você é um cristão, você não tem que pedir nada material a Deus, você não tem que pedir nada a Deus. Jesus veio para salvar, claro que ele veio para salvar, mas quem é que disse que você, como cristão, não possa falar com Deus para qualquer aspecto da sua vida? Então, às vezes o cristão está enfrentando um problema com um filho, há um problema familiar. É melhor você chegar diante de Deus nas suas orações e dizer: Deus, estou sofrendo, estou aflito, estou passando por isso por causa do meu filho que está vivendo assim, nessa situação, eu peço que o Senhor realize um milagre. É melhor você orar do que você carregar uma preocupação excessiva. E isto também se inclui ou inclui qualquer aspecto da sua vida. Existem cristãos que eles dizem: acho que eu não posso orar pela minha vida financeira, pela minha vida material. Eles não oram. Eles preferem viver escravizados por uma preocupação do que orar. Eles às vezes preferem priorizar a vida financeira, ficar pensando na vida financeira o tempo todo, vida financeira o tempo todo, do que exercitar a fé. Então tem que existir um equilíbrio. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, peraí, você tem suas necessidades, seus anseios, você devolve, se você devolve seu dízimo, sua oferta, isso tem uma importância para abençoar a sua vida, mas não é tudo. Você não pode pensar: eu devolvo o dízimo, dou oferta e vivo de qualquer forma. Não. A sua fidelidade no dízimo e na oferta tem uma importância grande. Uma importância grande. Porque quando se demonstra uma fidelidade nos dízimos e nas ofertas, a pessoa, ela está demonstrando de alguma forma para Deus que o coração dela não está apegado ao dinheiro. Mas, além disso, além de viver a palavra de Deus, o que o cristão deve fazer? Exercitar a fé. Deus me abençoe, porque eu tenho compromissos diante de Deus e dos homens, além das minhas necessidades. O que glorifica a Deus? Você está empregado, você está com o seu trabalho, seus negócios, você que ainda trabalha, que precisa trabalhar, que necessita trabalhar, você poder dizer: graças a Deus eu levanto cedo, eu tenho um emprego para ir, eu tenho um trabalho honesto para realizar, graças a Deus desse trabalho, Deus tem me concedido condições de suprir minhas necessidades, pago sou fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas, cumpro os meus compromissos diante das pessoas, pago a quem eu tenho que pagar, minhas necessidades estão supridas. O que glorifica a Deus?
está numa situação como essa, ou de repente está desempregado, não tem emprego, não tenho como pagar, não tenho como cumprir minhas obrigações, necessito dos outros, preciso dos outros, passo vergonha, sou às vezes humilhado por causa de uma situação financeira. O que glorifica a Deus? O cristão está com a sua vida suprida? Ou ele está envergonhado? Ou ele está humilhado? O que glorifica a Deus? O que você acha? Hein, pessoal? O que você acha? Então você tem que ter inteligência espiritual. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Em relação à vida financeira, em relação à vida material, a Bíblia condena. Nem priorizar vida material, financeira, nem carregar ansiedade, nem querer ficar rico. Mas ter a fé e a compreensão de que Deus sabe que todos têm as suas necessidades. Enquanto está aqui nesse mundo, tem necessidades materiais, físicas. Enquanto se está aqui, tem suas necessidades. E o que Deus quer? Que o cristão viva desequilibrado, achando que não deve orar, que não precisa orar, que não precisa exercitar sua fé? É melhor 1000 vezes, 10.000 vezes, para qualquer aspecto da vida, você orar, você não é priorizar, você orar, você exercitar a sua fé, você falar com Deus a respeito daquilo, daquela necessidade, daquele anseio, do que você viver derrotado, ou você viver escravizado por uma preocupação. Jesus não estava lidando diretamente naquele momento, naquele aspecto, naquele episódio sobre vida financeira. Mas Jesus fez um comentário muito importante para a gente entender que é da vontade de Deus abençoar e suprir a necessidade das pessoas. É da vontade de Deus. Não é o mais importante que Deus faz na vida de um ser humano. Não é suprir necessidades materiais, o que de mais importante Deus pode fazer. Mas Ele é Deus para fazer. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Jesus estava tratando da oração, acima de tudo a oração. O título diz: Jesus incita a orar, incentiva, motiva, tem vários sinônimos para isso aí. Versículo 7 ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Aí ele fala de uma coisa importante. Ele disse: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, se referindo ao ser humano, que não somos perfeitos, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus fala da oração. Depois Jesus, ele engrandece a atitude do homem, do ser humano, que mesmo não sendo perfeito, ele procura dar o melhor aos filhos. E é assim que funciona. Não é perfeito, mas o pai e a mãe que ama o filho, o que ele faz? Ele procura dar o melhor ao filho. Você vê o seu filho com fome, você vai recusar a comida para ele? Dificilmente você vai fazer isso. Você quer dar o melhor para o seu filho. Jesus disse: olha, se vocês que não são perfeitos, são maus,
vocês procuram dar boas dádivas aos vossos pais, aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará. Jesus fala da oração e ele enfatiza que se o homem, não sendo perfeito, procura dar o melhor aos seus filhos, muito mais Deus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. O que o Espírito Santo quer que você entenda com essa reunião? Você, como cristão, tem que ter um equilíbrio e firmeza. Equilíbrio e firmeza. Ah, vem alguém e diz, não, você tem que ficar rico. Você já sabe, esse aí é um malandro. Quer ficar rico às custas dos cristãos. Ah, você tem que mostrar que Deus está com você pelo seu carro, pelo seu dinheiro, pela sua conta bancária. Você já sabe, esse é um ladrãozão. Esse é um malandro. É um pilantrão. É um pastor pilantrão. É um falso mestre. É um bandidão. É um bandidão. Está fora. Não, você tem que pôr sua vida financeira em primeiro lugar. Você já sabe, está errado isso aí. Prioridade é reino de Deus e sua justiça. Não, você tem que se preocupar com sua vida financeira, pensar nela o dia inteiro. Isso aí está fora. Nenhuma coisa, nem outra, nem outra. Agora vem alguém amanhã e diz, não, cristão, como tem alguns aí, como tem alguns engraçadinhos, e alguns políticos, são pastores frouxos, e que muitas das vezes são bastante hipócritas, porque às vezes a vida deles está toda suprida. Aí tem um membro da igreja dele desempregado, passando necessidades, sendo humilhado, às vezes não tendo o que comer dentro de casa, e ele diz, não, quer emprego, não tem que pedir a Jesus nada. Jesus morreu para salvar. Negócio de pedir emprego a Jesus, isso aí está errado. Isso é um hipócrita, porque ele não está na pele daquela ovelha. Você está aqui desempregado, você deve orar, você precisa orar para que Deus te abra as portas. Você tem o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios, você deve orar. Nenhum problema, nenhuma condenação em você dizer, Deus abençoa a obra das minhas mãos. Aí vem alguém e diz, não, porque cristão não tem que orar para nada, não tem que pedir nada, só pedir salvação. Engraçadinho ele. Parece que está todo mundo já no reino dos céus. Aqui embaixo tem lutas, ou não tem lutas? Não vou perguntar, mas, por exemplo aqui, vou perguntar, quem já esteve desempregado aqui? Já esteve desempregado alguma vez na vida? É legal? É bom? Glorifica a Deus? Faz bem? Você chega em casa e fala, Senhor, eu estou desempregado. Que maravilha! Eu não tenho como pagar a conta de luz, de água, de telefone, combustível, que maravilha! Não, você não vai se revoltar contra Deus. Mas você precisa entender que aquela situação não o glorifica. Está certo? Está certo? E o que Jesus disse se refere a qualquer aspecto da vida. Qualquer aspecto da vida. Você, como cristão, tem que ter uma fé e viver uma fé também para esse aspecto. Assim como você, de repente a mãe vê um filho nas drogas, e ela precisa, eu vou usar a minha fé, porque eu quero ver o meu filho liberto das drogas. Liberto das drogas é que Deus vai ser glorificado, não é drogado que Deus vai ser glorificado. Não é lá no meio da rua igual um mendigo vendendo sapato para comprar crack que Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado no momento que ele for liberto e se voltar para ele. A gente tem que saber o que glorifica, o que não glorifica. E não viver como crianças que vai de um vento para o outro. Amanhã vem alguém e fala, não, você tem que saber o que você deve fazer. Você precisa orar. Então Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á.
buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á. Ora, se vocês que são maus, vocês procuram dar boas dádivas aos vossos filhos, se nós que não somos Deus, somos seres humanos, falhos, pecaminosos, procuramos dar o melhor. Jesus disse: imagina Deus, o vosso Pai Celestial. O que Deus quer? Deus quer abençoar. Deus quer que o cristão esteja priorizando o reino dele e a sua justiça acima de tudo. Mas ele deseja que a sua vida seja abençoada. Estou sofrendo porque o meu filho está nas drogas. Será que Deus não quer que você tenha o prazer, a honra de poder ver o seu filho fora das drogas, aquela mãe ver o filho fora das drogas e poder dizer: graças a Deus, o meu filho estava nas drogas, agora ele está liberto, agora ele está na presença de Deus. Ora, se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas, quanto mais o vosso filho. Então existem cristãos que assim, eles vão para um lado, é 8 ou 80. Ou eles começam a querer ficar rico, querer ganhar dinheiro para esbanjar no mundo, ou bota a vida financeira em primeiro lugar, ou vive escravizado pela oração, pela ansiedade, ou existem outros que são 80. Não, sou cristão, não preciso orar não, não posso orar não posso pedir nada não posso pedir a Deus para abençoar o meu trabalho não. Aí vem a miséria, vem uma vida de endividamento, vem desemprego, vem falência, vem um monte de situações sobre a vida deles. Eles pensam assim: não, eu não tenho que orar. Quem é que disse que não tem que orar? Evidentemente que tem que orar, evidentemente que tem que saber viver a fé para qualquer aspecto da vida, inclusive nesse aspecto. Aí Deus abençoou você, me deu um emprego, está suprindo minha vida, abençoou minha empresa, meus negócios, meu trabalho, as minhas posses estão aumentando. Ponha o seu coração sempre em Deus. Se as tuas riquezas aumentarem, não ponha nela o teu coração. Aí é a capacidade espiritual de ser abençoado e saber conviver com as bênçãos. De saber conviver com as bênçãos. Abra sua Bíblia, por favor. Terceira epístola de João, lá no finalzinho, próximo ao Apocalipse, para ficar mais fácil. Terceira epístola de João. Como só tem um capítulo, a gente só fala do versículo. Terceira epístola, antes do livro de Judas. Aqui é o apóstolo João. Escreveu dizendo: amado, acima de tudo, faço os votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então ele estava falando com cristãos que espiritualmente estavam muito bem. Próspera a tua alma, está falando de vida espiritual. Eu faço votos, eu desejo que vocês tenham prosperidade, aí a condição material, e saúde. E saúde. Assim como vocês estão bem espiritualmente, eu desejo vê-los bem materialmente, desejo vê-los bem fisicamente, com saúde. É bíblico que o cristão queira ser abençoado por Deus, em qualquer aspecto, colocando sempre a vida espiritual em primeiro lugar. Amém? Agora eu quero ler aqui e fazer uma oração, dar um exemplo importante e um ensinamento importante. Nós estamos fazendo aqui na segunda-feira uma reunião intitulada Bom Êxito, porque uma das coisas que Neemias repetia na sua oração, Neemias tinha uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém, a vida espiritual dos judeus, a condição social daquele lugar. Neemias tinha uma tarefa muito difícil. Na sua oração ele dizia sempre para Deus: Deus, me conceda bom êxito. Então é da vontade de Deus
que tenhamos bom êxito naquilo que fazemos, naquilo que realizamos, naquilo que Ele põe nas nossas mãos, naquilo que está dentro da vontade dEle, naquilo que o glorifica. É da vontade dEle. Você não vai ver Deus prometendo ou dizendo, não, tomara que você se arrebente, tomara que você fracasse no que você faz. Não. O bom êxito para todos os aspectos da vida. Então você tem que querer ter bom êxito na sua vida espiritual, você tem que querer crescer espiritualmente. Você tem que querer ter bom êxito na sua vida conjugal, no seu casamento. Você tem que querer ter bom êxito na sua vida familiar, como pai, como mãe. Você tem que querer ter bom êxito na sua vida em todos os aspectos. Então, na segunda-feira, o que nós estamos fazendo? Não tem desequilíbrio, não tem loucura, não tem. Nós estamos chamando as pessoas, os membros da igreja e pessoas de fora, inclusive. Pessoas de fora. É um monte de gente por aí desempregada. Essa semana passada e retrasada, saí para evangelizar também. Arrumei um tempinho e saí para evangelizar. E nós estamos dando um folheto, nenhum desespero, convidando pessoas que estão desempregadas, endividadas, fracassadas, falindo. O que tem de gente por aí desempregada, o que tem de gente endividada, o que tem de gente desesperada por causa da vida financeira, o que tem de gente pensando em se matar, em acabar com a própria vida porque está perdendo tudo, o que tem de gente por aí desesperado, é muita gente. É muita gente. O que nós estamos fazendo aqui na segunda-feira? Orando e ensinando. Orando e ensinando. Tem pessoas, às vezes na igreja, que às vezes está passando por lutas, acha que não pode orar, acha que não pode pedir. Tem outros que às vezes não lutam porque eles são acomodados, eles às vezes estão precisando de milagres mesmo na vida financeira e profissional. Eles estão precisando de milagres mesmo, de milagres, é milagre, é Deus. Mas às vezes eles são acomodados, eles preferem ver as ondas os engolindo do que eles dizer, não, pô, eu vou nadar para passar por essa coisa aí. Eles preferem, às vezes, se deixar vencer do que lutar. Então, vamos repetir aqui um pouquinho o que eu ensinei na segunda-feira. Não vou ficar repetindo, evidentemente, toda semana isso. Evidentemente que não. Eu só quero dar um exemplo, Gênesis 26, de como Deus quer que as coisas aconteçam. Gênesis 26. É o primeiro livro da Bíblia. Sobrevindo fome à terra, o que a gente chama hoje de crise, tem uma crise no Brasil, mais de 5 anos. O Brasil tem um monte de crise, mas estou falando da crise financeira, crise econômica. Há mais de 5 anos, uma crise, milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas que já desistiram de procurar emprego. Você vai na cidade, você passa aí na cidade, você anda aí, centro, bairro, aí você vai ver um monte de loja que fechou, faliu, abriu, ficou alguns meses, fechou, faliu, fracassou. Ou só eu que vejo isso? Não, está por aí. Um monte de gente fracassada por aí. Então, nos dias de Isaac, sobreveio à terra uma grande fome, fome no mundo inteiro, tal como aconteceu nos dias de Abraão. Por isso está escrito, sobrevindo fome à terra além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor, Deus apareceu para ele, e disse assim, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Olha para mim, por favor. Então, uma crise no mundo inteiro, fome no mundo inteiro, todo mundo sofrendo com aquela crise, com aquela fome no mundo inteiro. O que Isaac fez? O que normalmente as pessoas fazem. Hoje não sei se tanto, antigamente, as pessoas no Nordeste não tinham indústria, não tinha emprego, não tinha tanta coisa. O que você que tem pais nordestinos, avós nordestinos, o que eles faziam? Saíam do Nordeste, vamos lá para onde? São Paulo, não é assim? Sim ou não? Por quê? Melhor
oportunidade de emprego, a cidade maior, lá vai ser mais fácil. Isaac pensou em fazer isso. Eu vou para o Egito, porque era o país mais desenvolvido que havia. O Egito, além de uma nação desenvolvida, aos olhos de Deus, e quando Deus cita o Egito, ele cita o Egito como um símbolo de uma vida natural. Ou seja, não vá para o Egito, não vá para lá viver de um modo natural, dependendo do teu esforço, do teu empenho, do teu esforço. Fica na terra que eu te disser, fica no lugar que eu te disser, habita nela, serei contigo, me obedeça, porque teu pai me obedeceu, eu o abençoei e vou te abençoar. Está escrito. O que fez Isaac? Isaac teve que tomar uma decisão. Ou eu continuo, ou eu vou para o Egito e lá eu vou continuar dependendo do meu esforço, do meu braço. E esse é um outro problema de muitos cristãos. São cristãos, mas ao invés de orar, de buscar em Deus, de deixar Deus direcionar, eles querem conduzir a vida financeira, material, profissional no braço deles. Não, eu que sei, eu que faço, eu. Quando se vive de uma maneira natural, o que acontece? Você vive dependendo do seu próprio esforço. É o seu braço, é o seu esforço. Se as circunstâncias se tornam favoráveis, a tendência é quem vive de uma maneira natural melhorar de vida. Alguns anos atrás, não na realidade, mas na roubalheira, na safadeza, diziam assim: o Brasil, o Lula, acabou com a pobreza, está tudo palhaçado, tudo mentira, acabou com nada, ele estava roubando até o pescoço. Mas por causa das circunstâncias dos países e da condição econômica internacional, o Brasil foi favorecido. Alguns anos atrás, muita gente viajando para o exterior, comprando, fazendo, acontecendo, as circunstâncias mudaram. E o Brasil ficou na realidade que sempre esteve. Aí a crise veio, milhões de pessoas desempregadas, muitas já desistiram de procurar emprego. O que acontece? Quando se vive de uma maneira natural, depende-se do próprio esforço e das circunstâncias. Deus estava falando para Isaac: não vá viver de uma maneira natural, fica no lugar que eu te disser, aprenda a viver de um modo sobrenatural, a depender de mim, a confiar em mim, a depender sobretudo do meu poder. Isaac, inteligente, ele fez a escolha certa, ele ficou num lugar pequenininho, pacato, não tinha perspectiva, não tinha perspectiva de crescer. Ele ficou ali, obedecendo a Deus, dependendo de Deus, confiando em Deus, dependendo do poder de Deus. Aí ele foi semear. Versículo 12, diz a Bíblia: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele prosperou. No caso dele, ele se tornou até riquíssimo. Por quê? Porque Deus o abençoava. Então Deus abençoa? Deus abençoa? E tem pastor que diz: não tem que pedir nada. São uns desequilibrados e às vezes frouxos, não tem coragem de pregar a verdade. Deus abençoa, Deus é abençoador. Hebreus 11, 6 diz: de fato é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele se torna recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Então Deus abençoou. Então o que fez Isaac? Não vou viver, não vou para o Egito viver dependendo do meu esforço, do meu braço, da minha força. Não, eu vou depender de Deus. Obediência, fidelidade. Aí ele foi semear na terra, fazer um trabalho simples,
Aí ele semeou, porque Deus o abençoava. Ele recolheu 100 por 1. Significa que as sementes dele produziu 4 vezes mais do que o normal. Ele enriqueceu, ficou riquíssimo, ele prosperou, a vida dele tomou outro rumo. Então você, como cristão, o que você tem que fazer? Prioridade qual é? Qual é a prioridade? Buscar o quê? Reino de Deus e a sua justiça. Depois você vê as prioridades da sua vida. As prioridades seguintes, ou o que vem seguinte. Prioridade máxima, reino de Deus, sua justiça. Minha vida com Deus, minha vida espiritual. Muito bem. Agora, estamos tratando de vida material. Não posso viver escravizado aqui por uma ansiedade. Nem querer ficar rico. Nem posso ter uma intenção errada de querer crescer financeiramente para esbanjar, e nem posso, evidentemente, viver como muitos estão vivendo por aí. No entanto, o Deus que eu sigo, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu busco, Ele sabe que eu tenho minhas necessidades, meus anseios, Ele sabe que eu tenho obrigações diante dEle e dos homens. Ele sabe que eu preciso comer, vestir, morar, pagar meus compromissos, e eu não posso aceitar. E realmente não pode. Eu não posso aceitar viver envergonhado. Estou desempregado, não consigo emprego, aí eu tenho que pedir um parente incrédulo para me suprir. O meu negócio fechou, faliu, está falindo, eu estou falindo, estou fechando, fracassou, aí eu estou sendo envergonhado. Na minha casa está faltando isso, está faltando aquilo outro. Não. Inteligência. Eu vou orar, além de ser fiel a Deus, porque se você rouba a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, você fica até difícil você pedir para que Deus te abençoe, porque o que diz a Bíblia não é isso. Quando a Bíblia diz que quem rouba a Deus nos dízimos e oferta, com maldição sois amaldiçoados. Aí tem uns camarada meio político, meio frouxão, que fala, não pode usar Malaquias, porque se usa Malaquias, parece que eu não sei o quê. O problema é deles. Eu não creio no que está na Bíblia. Então seja infiel a Deus, desobedeça a palavra de Deus, para você ver se os fracassos não virão, as consequências não virão para qualquer aspecto. Tem que haver fidelidade a Deus, mas eu vou orar e procurar viver a minha fé para que eu viva na dependência sobrenatural de Deus. Lá no seu trabalho, você está trabalhando, faça o melhor, mas dependa de Deus para abençoar. Lá nos seus negócios, na sua empresa, no seu comércio, faça o melhor, mas dependa de Deus para Ele abençoar. Viva uma vida de fato como um cristão equilibrado, que está buscando o reino de Deus acima de tudo. Mas quando se trata de vida financeira, você precisa entender que tem situações que glorificam a Deus e tem situações que não glorificam. Para a gente terminar, Deuteronômio 8, apenas para você entender a respeito do Egito. Então, você inclusive que deseja, isso tem nada a ver com ambição errada, isso não tem nada a ver com querer ficar rico. Você que deseja, inclusive, porque isso é importante também, o cristão deseja, tem que ter dentro dele o desejo de ser abençoado, até para ajudar a obra de Deus mais ainda, para ter a sua vida de testemunho e para que ele possa abençoar outras pessoas. Deuteronômio 8, 11, apenas para você entender o porquê não vá para o Egito, porque o Egito representava isso. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Deixa-me ver se eu estou no versículo corretinho aqui, por favor. Não, espera aí um pouquinho. Deixa-me ver o versículo correto. Não, é 11, tá? É 11. É o contrário, é 11 e 11, não é 8 não. Deus fala com o povo de Israel, versículo 10, porque a terra a qual passas a possuir
Não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a vossa semente e com o pé a regavas como uma horta, tá? Então lá no Egito, olhe para mim, o povo tinha saído do Egito, já não estavam mais no Egito, estavam no deserto, indo em direção à terra prometida. Deus falou com eles: olha, é o seguinte, a terra para onde eu vou levar vocês não é como a terra do Egito, porque lá no Egito vocês semeavam com os pés, vocês semeavam e regavam com os pés. Lá vocês dependiam do esforço de vocês, vocês se esforçavam e pelo esforço de vocês conseguiam, e nem sempre conseguiam. A terra que eu estou levando vocês é diferente. Lá vocês vão ter que depender de mim, do meu poder, vai depender do céu, vai depender do alto. Então o que Deus quer? Que você, inclusive nesse aspecto, aprenda a depender dele. Mesmo se tratando de vida profissional, vida financeira, do seu trabalho, dos seus negócios, você tem que aprender a depender dele. Amém? Então, nós vamos orar, nós vamos fazer oração, e você precisa ter esse equilíbrio. Último versículo para não haver dúvida, porque tem cristão que tem dúvida. Filipenses 4. É o último aqui para mim não estender muito. Porque como eu disse domingo, quem estende é o pastor, não é o povo. Se termina tarde, passou do horário, é o pastor. Ah, foi o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo. O Espírito está sujeito ao profeta. Então, o apóstolo Paulo, ele estava muito feliz naquele período, em relação ao que ele viu dos cristãos filipenses. Por quê? Porque os filipenses se empenharam muito em enviar as ofertas para ajudar no ministério de Paulo. E o apóstolo Paulo, no versículo 17, versículo 19, para agradecer o esforço que eles tinham feito e dar as suas ofertas em abençoar a obra de Deus, Paulo escreveu dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas o quê? Necessidades. Então, quando vem alguém e diz assim: ah, o cristão não tem que pedir nada, o cristão tem que ir na igreja só agradecer e pensar na salvação, ou esse sujeito é desequilibrado, ou ele não conhece, ou ele é frouxo, está com medo ou ele é um grande hipócrita, porque vocês têm as necessidades de vocês. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ou não tem? Tem suas necessidades. Você que trabalha, é empregado numa empresa, você diz: graças a Deus, de repente o emprego não é o ideal, o que você sonhava, o que você gostaria, mas você precisa trabalhar, não precisa? Para ter suas necessidades supridas, precisa. Você que tem a sua loja, o seu comércio, os seus negócios, você quer que o seu negócio venha à falência, venha fechar, venha fracassar? Não. Você quer que ele se mantenha, porque dali você tira o seu sustento, você tem as suas necessidades. Então, tenha equilíbrio, nem priorize vida financeira, nem viva escravizado por ansiedade, nem queira ficar rico, nem tenha a intenção de querer crescer financeiramente para esbanjar no mundo, porque Deus não vai te atender, Ele não vai te abençoar, está escrito isso. Priorize o reino de Deus, mas se tratando de vida financeira, material, eu tenho que aprender a depender de Deus, do sobrenatural.
Vou procurar viver dentro de uma obediência à palavra de Deus. Ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Trabalhar honestamente. E orar e exercitar a minha fé. Deus abençoe o meu trabalho. Você vai para o seu emprego amanhã? Ou você vai para o seu negócio amanhã, para a sua empresa amanhã? Questão de inteligência. Você chegar lá, você chega primeiro, você chega antes que os outros. Deus abençoe a minha loja, os meus negócios, abençoe os funcionários, abençoe os clientes, abençoe isso aqui. Põe a tua mão aqui, ó Deus, eu dependo de ti, eu confio em ti. Isso é absolutamente agradável a Deus. E abençoa. Amém? Vamos orar, vamos participar da Santa Ceia no nome de Jesus. Fique de pé, feche os seus olhos, por favor. Vamos fazer a oração. Senhor, nosso Deus e Pai, ilumina o teu povo, Senhor, para que o teu povo viva na direção certa, para que eles tenham capacidade espiritual de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, para que eles não tenham dentro deles a intenção de enriquecer, para que eles não vivam escravizados por uma preocupação excessiva e nem carreguem dentro de si a intenção de querer crescer materialmente para esbanjar nos prazeres do mundo, porque tudo isso está errado diante da tua palavra. Mas que o Espírito Santo dê a eles o entendimento, a compreensão de que é da tua vontade suprir suas necessidades, que se sendo maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que eles tenham consciência de que o Senhor deseja abençoá-los, para que eles tenham uma vida que não traga vergonha ao Evangelho, para que eles tenham condições de abençoar a tua obra ainda mais, e para que eles possam abençoar a outros que necessitam. Senhor, abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, as falhas, as iniquidades, limpa os corações, e que ao participarmos da Santa Ceia dignamente sejamos abençoados, venhamos crescer espiritualmente, renovar a nossa aliança com o Senhor. Os que creem digam assim seja. Amém. Podem sentar. Eles vão servir o pão, o cálice, a Santa Ceia é para aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Passei a crer em Jesus, entreguei minha vida, fui batizado nas águas, estou seguindo Jesus. Não é perfeito, mas está vivendo a palavra dele. Se você estiver em condições, pegue o pão, o cálice, não coma agora, não beba, nós vamos consagrar ainda, tá bom? Se não vai participar, não pegue. Pode servir no nome de Jesus, por favor. Esse é o meu respirar. Cante. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. 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 Cante para Deus. Tua vontade. Tua vontade Feita em mim. Eu nada sou sem ti.
Este é o meu pão. Este é meu pão. Cante, teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito Vivendo em mim. este É meu pão. Este é o meu pão. Este é meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou, fique de pé. Eu nada sou. Feche os olhos e cante para o Senhor Jesus. Perdido estou sem ti. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, este é um momento especial, porque todas as vezes que nos reunimos para nos alimentarmos do Teu corpo e do Teu sangue, simbolizados pelo pão, pelo cálice, é um momento especial, porque é um momento de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, a aliança de permanecermos em Ti através de Jesus. Este é um momento especial, porque é um momento de glorificarmos ao Senhor, que morreu por nós, que entregou-se por nós, que deu a vida por nós. Ah, Senhor, nenhum de nós merecemos nada, Senhor. Não temos nenhum mérito diante de Ti. Aqui estamos porque a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Estávamos perdidos, estávamos em trevas, caminhávamos para a condenação eterna, mas a Tua misericórdia nos alcançou. O Espírito Santo abriu os nossos olhos espirituais e nos concedeu a fé, o entendimento de que só através do Senhor Jesus chegamos ao Senhor. E aqui estamos vivendo na Tua presença, andando na Tua presença, desejando, buscando, querendo o que de mais importante, Senhor, o Senhor nos trouxe: vida e vida eterna. Ah, Senhor Jesus, eu peço, abençoa este pedacinho de pão que nós erguemos para os céus e pedimos, abençoe, Senhor, para que, abençoado, ele se torne um símbolo do corpo de Jesus, o corpo que trouxe vida ao mundo, como ele mesmo afirmou, o corpo que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Ah, Senhor, abençoa. Assim como um dia o Senhor tomou o pão, abençoou, tendo dado graças, partiu, deu aos discípulos
e disse: comei dele, isto é o meu corpo que é dado por vós. E eles comeram daquele pão, simbolizando o teu corpo, e foram abençoados espiritualmente, porque a ligação com o Senhor tornou-se maior. Que assim aconteça conosco. Os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão agora. Alimente-se desse pão. Ele é um símbolo do corpo de Jesus. Creia. Ele disse que o corpo dele é o que trouxe vida ao mundo, vida espiritual. Então este pão, que simboliza o corpo de Jesus, nos abençoa sobretudo no aspecto espiritual, porque fazemos parte dele. Aleluia. Porque há uma ligação entre nós e ele. Oh, nós te adoramos. Que esse cálice que nós erguemos seja santificado também, e quando dele bebermos, sejamos abençoados, que ele se torne símbolo do sangue, o teu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças. Que ao bebermos dele sejamos abençoados, façamos memória de ti e possamos glorificá-lo muito mais ainda, porque lavados nós fomos no teu sangue. Nós te exaltamos. Os que creem digam: assim seja. Beba do cálice e agradeça a ele, porque ele morreu por nós. Caminhávamos para a condenação eterna, mas ele derramou o sangue dele por nós e nos remiu do pecado, nos livrou da condenação eterna. Ah, nós te adoramos, te glorificamos, e que venhamos buscar o teu reino e a tua justiça todos os dias, como prioridade maior em nós. Que sejamos luz nesse mundo de trevas, que sejamos como o sal da terra, e que venhamos aguardar a tua vinda como objetivo maior dentro de nós. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos purifica de toda iniquidade. O sangue de Jesus nos lava de toda iniquidade. Te adoramos, levantamos as nossas mãos para agradecê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Render a ti Cante adoração. adoração.